quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Muita paz para todos. É motivo de alegria nós estarmos aqui mais uma vez, falando para todos os nossos telespectadores. Pedimos a Deus que nos ilumine, que nos proteja, que nos guie e que a fé seja uma constante em nossas vidas. Meus irmãos e meus amigos, nós vamos falar hoje sobre a desencarnação. O que acontece no velório, o pós-morte e o dia de finados. O que acontece na hora da morte? Qual o destino dos espíritos no outro mundo? É esse assunto que nós vamos falar hoje, baseado no livro Obreiros da Vida Eterna de André Luiz, da Lavra de André Luiz, psicografia de Chico Xavier. Este livro é o 4º livro. Nós sabemos que existe o nosso lar. É uma colônia espiritual que fica no umbral alto, sobre o Rio de Janeiro. E entre o nosso lar e a terra, tem um instituto que fica já na região umbralina, chamada de Casa Transitória Fabiano de Cristo. A diretora desta casa é a irmã Zenóbia. E ela tem interesse de ajudar alguns irmãos que irão desencarnar aqui na Terra, e foi designado uma equipe espiritual, vinda do nosso lar, passando pela Casa Transitória Fabiano de Cristo. A equipe composta pelo irmão Jerônimo, que era o líder da equipe, a enfermeira Luciana, o padre Hipólito e André Luiz. Antes de nós continuarmos, eu quero citar uma pergunta do Livro dos Espíritos. É a pergunta 320. Allan Kardec fez a seguinte pergunta aos espíritos amigos: os espíritos ficam sensibilizados, o lembrarem-se deles aqui na Terra? E os mentores espirituais, muito bondosos, responderam: muito mais do que podeis imaginar. Se são infelizes, essa lembrança serve de lenitivo para eles. Se são felizes, essa lembrança aumenta-lhe a felicidade, a alegria no mundo espiritual. Então, vocês vejam que é muito importante nós nos lembrarmos dos nossos entes queridos que já se foram para a espiritualidade. É uma oração que nós fazemos em prol deles, é um pensamento bom que nós emitimos em favor dos nossos irmãos que já partiram para outra dimensão. Então, eles ficarão muito agradecidos a nós essa lembrança. A equipe espiritual, ao chegar no Rio de Janeiro, foi até no interior do Rio, uma cidade interiorana do Rio de Janeiro, a equipe espiritual, composta pelo irmão Jerônimo, o padre Hipólito e a enfermeira Luciana, como também André Luiz, foram diretamente na casa do irmão Dimas. Dimas era espírita, um trabalhador autêntico, um médium extraordinário, um servidor da causa espírita, mas estava moribundo, doente, mais ou menos acima de seus 70 anos de idade. Dimas estava preocupado em desencarnar e deixar órfão seu filho e a sua esposa desprovida de recursos. Então, isso estava fazendo com que Dimas não morresse. Estava doente, mas estava ali retido, preso ao corpo de carne. Então, ao chegar na casa de Dimas, o irmão Jerônimo pediu para que o irmão André Luiz aplicasse um passe em Dimas. E André Luiz pôs a sua destra sobre a cabeça de Dimas e fez uma oração. Nesse momento, o enfermo sentiu-se aliviado, sentiu um bem-estar naquele momento, sentiu uma paz, sentiu-se revigorado e dali partiram para outro. Antes, porém, eu quero citar
Outra pergunta que Allan Kardec fizera aos mentores espirituais, ele perguntou o seguinte, é a pergunta 154. Ele perguntou assim: é dolorosa a separação da alma e do corpo? E os mentores responderam: não. Quer dizer, morrer não dói. Então, continuam dizendo, o corpo quase sempre sofre, mais durante a vida do que no momento da morte. A alma, muitas vezes, não toma parte nenhuma na hora da morte. Vocês vejam que muitas pessoas, ao morrer, elas não sentem que morreram. Elas dormem, entram no torpor, e quando acorda, já estão na espiritualidade. Então, vocês vejam que a morte é muito suave. A pessoa leva uma pancada na cabeça, por exemplo, a pessoa sofre um acidente automobilístico, né, que causa ali a morte, ela muitas vezes nem percebe que morrera. Quando ela vem dar conta, já está no pronto-socorro espiritual, arrodeado de médicos, do espaço, de espíritos, de enfermeiros, no espaço infinito, numa colônia lá, muitas vezes arrodeado também pelos seus entes queridos, a sua avó, a sua mãe, o seu filho, ou o seu avô, ali presente, para orientá-lo e ajudá-lo na adaptação na sua nova vida espiritual. Ao sair da casa de Dimas, a equipe espiritual foi exatamente na casa do irmão Fábio. Fábio era um trabalhador espírita. Fábio era passista, dedicado à causa, um estudioso, realizava evangelho no lar toda semana com a sua família, com seus filhos, a sua esposa. E a equipe espiritual, ao adentrar a casa de Fábio, ficou até emocionada a equipe. Sabe por quê? Porque encontrou Fábio orientando seus dois filhos, um garoto de 6 anos e outro de 8 anos. A equipe espiritual ficou até feliz, satisfeita, porque era um homem cristão, era um homem que vivia para o Evangelho do Cristo, um trabalhador pela causa do bem, e ele estava preparando seu filho para a possível morte sua. Ele estava preparando seus filhos, dizendo que se chegasse o dia da sua partida, que os filhos não sofressem, não chorassem, que isso era normal, e etc. Ao sair da casa de Fábio, a equipe espiritual visitou a irmã Albina. A irmã Albina estava no seu leito de dor, arrodeada pelas suas 2 filhas, Eunice e Lloyd. Lloyd estava grávida, com 6 meses de gravidez mais ou menos, e estavam todos ali se confabulando, conversando, trocando ideia. E o irmão Jerônimo, intuindo a irmã Albina, inspirando a ela, fez com que ela abrisse o Evangelho exatamente em João, no capítulo 11, onde falava da ressurreição de Lázaro. Ela leu aquela passagem do Novo Testamento e ela diz assim, no final: foi Deus que fez eu ler essa passagem aqui agora, porque eu morrendo, eu sei que ressuscitarei. De forma que ela estava com intuição que iria desencarnar. Ao sair da casa da irmã Albina, a equipe espiritual foi à procura de Joaquim Cavalcante. Olha, Joaquim Cavalcante era um homem católico, um homem religioso, muito bondoso, altamente caridoso, e era um homem de boas condições financeiras, mas, lamentavelmente, a sua família o abandonou. Ele estava numa enfermaria de um hospital como indigente, só que, como ele era caridoso demais, ele estava sendo acompanhado pelo irmão Bonifácio. O irmão Bonifácio era um espírito amigo, benfeitor, que estava ali acompanhando o nosso irmão Joaquim Cavalcante. E a equipe espiritual, ao adentrar na enfermaria do hospital, se deparou com alguns espíritos obsessores que estavam ao lado de outros pacientes na enfermaria, sugando as suas energias. Vocês podem perceber que às vezes tem doente que fica um pouco alucinado, falando coisa por coisa, porque às vezes ele está sendo influenciado por espíritos obsessores, sugando as suas energias vitais
ali naquele momento. É muito importante toda e qualquer pessoa ter Deus no coração, sempre orar, sempre estar resignado, não se lastimar, não reclamar da vida, porque tudo está de conformidade com a lei de Deus. Deus não desampara nenhum dos seus filhos, nenhum de nós. Todos nós somos amparados por Deus e pelos espíritos protetores, que são os ministros de Deus, que estão a auxiliar todos nós aqui na terra. Ao sair da enfermaria do hospital, a equipe espiritual foi visitar Adelaide. Olha, Adelaide era uma dirigente espírita. Ela estava muito preocupada com a obra que ela tinha realizado, né? Aquela administração da instituição da qual ela dirigia. Ela estava preocupada de desencarnar e a obra morrer. Então, a equipe espiritual, ao chegar na casa de Adelaide, encontrou aquela irmã arrodeada de suas secretárias, de seus assessores, que trabalhavam também na obra, e estava lá o irmão Bezerra de Menezes, zelando por aquela irmã, cuidando daquela criatura, daquela dirigente espírita. Olha, de todos os desencarnados, os desencarnantes, os que tinham melhores condições morais, espirituais, era exatamente Adelaide e Fábio. Os dois já eram, vamos dizer assim, privilegiados, vamos dizer assim, eram seres que já estavam preparados para o desencarne, não deram trabalho aos espíritos benfeitores. Então, quando a equipe espiritual chegou ali no leito, que encontrou Bezerra de Menezes, eles se conversaram, trocaram confabulações e bateram papo, sorrindo, todos alegres. E aí, meus amigos, todos foram orientados e durante a noite a equipe espiritual levou aqueles 5 irmãos para a casa transitória Fabiano de Cristo. Primeiro, eles levaram aqueles espíritos à noite, em desdobramento, para a casa de Adelaide, e de lá partiram para o Instituto, o Lar Fabiano de Cristo, que estava no meio, entre o nosso lar e a terra. Então, todos foram. Vocês observam aí, no slide, na figura, que todos que estão ainda reencarnados estão com um fio fluídico saindo de suas cabeças, porque estão ligados ainda ao corpo de carne. E aí todos foram para a casa transitória Fabiano de Cristo, e lá, na casa transitória, todos foram orientados, preparados, receberam passes. No dia seguinte, eles retornaram à Terra, juntamente também com a equipe espiritual, que iniciou o processo de desencarnação. Olha, em todo lugar, em toda parte, existe a mão de Deus. Em toda parte, existe a proteção divina. Em todo lugar, Deus está presente. Ninguém está desamparado, porque Deus nos ama, Deus nos adora, Deus é o nosso Criador. Eu chego a dizer que Deus é o nosso Pai e a nossa Mãe ao mesmo tempo, porque Deus é amor infinito, é amor misericordioso a nosso favor. Então ninguém nunca se sinta desamparado pela proteção divina. Ninguém. Principalmente onde há a dor, onde há o sofrimento, onde há a angústia. Deus está ali presente, representado pelos bons espíritos. Meus irmãos, aprendamos a nos apegar nas mãos de Deus. Procuremos trilhar nos caminhos que Jesus orientou, que Jesus nos ensinou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Procuremos trilhar. Aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, põe a sua cruz no ombro e carregue. É a mensagem do Cristo. Então a equipe espiritual, ao voltar à Terra, no Rio de Janeiro, foi diretamente à casa de Dimas. Chegando lá, na casa de Dimas, haviam várias pessoas visitando o enfermo, que é comum
esse procedimento no interior, as pessoas visitarem alguém e apresentarem a sua solidariedade ao enfermo. Então, além das pessoas reencarnadas que estavam ali visitando Dimas, havia também alguns espíritos que queriam prestar homenagem a Dimas quando seu desencarne, aqueles que foram beneficiados por Dimas quando estava na ativa trabalhando. Então, a equipe espiritual, comandada pelo irmão Jerônimo, ao adentrar o quarto onde estava o enfermo, o oribundo, Dimas, uma equipe de espírito perguntou ao irmão Jerônimo se Dimas ia desencarnar naquele dia. Ele afirmou que sim. Então, o irmão Jerônimo aplicou um passes em Dimas. Ele, nesse momento do passe, ele se deslocou do corpo, saiu do corpo. Como Dimas pediu, antes de desencarnar, para quando chegasse o momento, fosse recebido pela sua mãe, que já tinha desencarnado alguns anos atrás, isso aconteceu. A sua mãe estava ali presente. Ele, ao se deslocar do corpo, ao sair do corpo, ao deixar o corpo, ele ficou sob os cuidados de sua mãe. E ele estava desfalecido, como vocês estão vendo aqui no slide, ele estava desfalecido no colo de sua mãe. Então, os espíritos ali presentes, o coração parou, o sangue parou de circular nas veias de Dimas, a esposa, a viúva, chorando ali, o médico da terra presente ali também, o filhinho ali chorando. E isso durou até o dia seguinte. Vocês estão observando aqui, meus amigos, no slide, que ainda há o fio fluídico ligando o cérebro de Dimas, espírito, ao cérebro do corpo, dos restos mortais do defunto. Vocês observam aqui que o corpo de Dimas estava sob a visitação pública, velório, muitas pessoas presentes, alguns espíritos também presentes, e Dimas desfalecido no colo de sua mãe. Ali André Luiz, Jerônimo, a enfermeira Luciana e outros espíritos amigos. Na pergunta 163 do Livro dos Espíritos, olha, o Livro dos Espíritos tem mais de 1019 perguntas. Nessa pergunta 163, Allan Kardec perguntou: a alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo? Será que nós, ao morrermos, nós temos consciência imediatamente que nós morremos? E os espíritos responderam ao codificador: não é assim imediatamente. Não, não é assim. A alma passa algum tempo em estado de perturbação. É normal que nós, ao morrermos, ao desencarnarmos, é normal que nós passamos algum período lá em estado de perturbação. É normal que a gente fique lá, assim, um pouco desorientado ainda, naquele período de adaptação no plano espiritual, na sua nova vida. Allan Kardec diz, é como se uma pessoa acordasse de um sono profundo de vários dias. É assim que acontece com a alma, né, com as pessoas que desencarnam. Aconteceu um fato desagradável no velório de Dimas, que é importante nós falarmos desse fato. Olha, no velório, meus irmãos, não é lugar de conversação, de encontro social. Não é. O velório é um lugar de respeito, de profundo respeito. É um lugar de oração, de silêncio, de meditação. O que aconteceu? O cidadão achou de relembrar um fato que aconteceu com Dimas. Ele começou a dizer ali no velório que Dimas morreu com um grande segredo. Então as pessoas que estavam presentes aí disseram: ó, que segredo é esse? Todo mundo quer saber o segredo, né? Quem não quer saber um segredo? Ele disse: alguns anos atrás, Dimas ia passando por uma rua e foi testemunha ocular de um crime, de um homicídio.
E ele não contou a ninguém. Então as pessoas se interessaram. O quê? Como foi esse crime? Ele ia passando por uma rua, algumas horas, altas horas da noite, e diante dele ia um gari. E nesse momento, um coronel que antigamente tinha coronel que comprava o título, né? Ele saiu da casa de uma madame, de uma senhora, naquela hora da noite, e nesse momento, o gari que ia na frente disse: coronel, o senhor saindo daqui agora, que é isso, coronel? Então o coronel não teve demora, puxou o punhal, deu 2 punhaladas no abdômen daquele homem e disse: desgraçado, você não viu nada. E nesse momento do crime, Dimas vinha atrás, disse: coronel, não faça isso não, coronel. E aí o homem caiu desfalecido, o coronel foi embora, fugiu, e Dimas socorreu aquele homem que morreu nos seus braços. Dimas não falou para ninguém. Veja que homem, que integridade, né? Que sentimento cristão desse homem. Não falou para ninguém, não comentou com ninguém esse crime. Aí o cidadão, as pessoas presentes ali disseram assim: como é que você sabe disso? Ele disse: quando o coronel estava para morrer anos depois, ele era muito católico, e ele confessou ao padre esse crime e disse que Dimas sabia desse fato. O que aconteceu? O padre chegou em casa, contou à sua secretária o ocorrido, e a sua secretária saiu contando a outros também em segredo. Nesse momento, dessa rememoração desse fato, o coronel, o espírito dele, se aproximou daquele ambiente e, segurando no ombro do homem, disse: desgraçado, o que você tem a ver com isso? Por que você me chama para aqui, para esse ambiente? E o coronel, ao chegar no ambiente do velório, trouxe consigo mais 2 entidades inferiores, 2 espíritos obsessores, que incomodou o ambiente, que prejudicou ali a tranquilidade, a paz do velório. E nesse momento, o homem, como seus companheiros ali, sentiram um estremecimento no seu corpo. Ficaram, vamos dizer assim, trêmulos naquele momento, arrepiados naquela hora, pelo reflexo da agressão do espírito do coronel. Olha, por favor, quando vocês forem a um velório, mantenham silêncio. Respeito à família do falecido. Procurem orar, pedir a Deus por aquela criatura que acabou de desencarnar, o nosso irmão. Pedir a Deus pelos os seus filhos órfãos, pela viúva, pela mãe que está sofrida ali. Então é um ambiente de oração, o velório. A gente tem que respeitar a dor dos que ficaram, dos seus entes queridos, e respeitar também aquela criatura que deixou a terra naquele momento. Nesse momento que os obsessores se aproximaram do velório de Dimas, ele fica agitado. E os irmãos ali presentes, principalmente o irmão Jerônimo, aplicou um passe sobre a cabeça do enfermo, do defunto, e nesse momento Dimas acordou, vamos dizer assim, despertou, deu-se conta da sua nova situação. E aí Dimas viu o rosto de sua mãe, logo ele fez: minha mulher, meus filhos, minha mulher. Ele estava altamente preocupado com a sua família. Então ele viu a sua mãe, gritou: mamãe, oh minha mãe, mamãe, felicíssimo naquele momento em rever a sua mãe, a matrona, que já tinha desencarnado há muitos anos atrás, que estava ali ao seu lado. De forma que os espíritos pediram para que Dimas fizesse uma prece sobre o seu corpo, e nesse momento ele tentou balbuciar algumas palavras, mas não conseguiu raciocinar, coordenar as ideias, não conseguiu. Então,
sob a inspiração espiritual de Jerônimo, fez com que um cidadão que estava ali presente no velório fizesse uma prece. Então aquele cidadão se fica de pé e começa a orar. Faz uma prece muito fervorosa em favor de Dimas e, a partir daquele momento, o féretro sai no cortejo fúnebre e em direção ao cemitério. E Dimas vai acompanhando também. Geralmente, levam os espíritos recém-desencarnados ali, já para eles já começar a se adaptar à sua nova situação espiritual. Então, o enterro foi para o cemitério, ia mais ou menos mais de 20 espíritos ali acompanhando o enterro, o cortejo fúnebre, e muita gente no enterro. Quando ia se aproximando do cemitério, na porta do cemitério, no portão, havia uma falange de espíritos inferiores, espíritos vampiros, espíritos famintos, porque muitos espíritos ficam ali para sugar os restos de energia vital que vão naqueles corpos, para eles fresquinhos. Então, quando o enterro foi se aproximando, aqueles espíritos vieram ao encontro daquele defunto, e nesse momento eles perceberam a presença dos espíritos amigos, benfeitores, que compunham ali o enterro. Então um disse: é protegido, é protegido. O outro disse: é protegido, não adianta. E saíram em debandadas, todos saíram em direção diferente, em debandada, porque aquele defunto era protegido. Eu não sei se algum de vocês tem conhecimento, mas Marilyn Monroe, a atriz americana, quando ela despertou no plano espiritual, ela observou que haviam 3 espíritos vampiros sobre o seu corpo, sugando as suas energias espirituais. Então foi enterrado o corpo de Dimas. André Luiz observou que na catatumba próximo ao de Dimas, tinha uma jovem, o espírito de uma jovem, também recém-desencarnada, que estava presa aos restos mortais ali. Eu quero abrir um parêntese e citar uma pergunta que Allan Kardec fez aos benfeitores espirituais. É a pergunta 321. O codificador perguntou o seguinte: o dia da comemoração dos mortos, que é o dia de finados, né? É mais solene para os espíritos do que outros dias? Será que, vamos dizer assim, os espíritos se trocam para ir ao cemitério, se encontrar com seus entes queridos? E os mentores responderam: os espíritos vão ao cemitério nesse dia porque são chamados, mas para eles é como um outro dia qualquer. Então não é um dia importante, não é um dia especial, de forma que o dia de finados é importante para nós, né? Nós nos lembrarmos de nossos entes queridos que já se foram para a espiritualidade, mas para os espíritos é como um dia qualquer, um outro dia qualquer. Inclusive nós devemos nos lembrar dos nossos irmãos que já se foram todos os dias, e não só no dia de finados, porque todos os dias é o dia dos espíritos, é o dia dos mortos, é o dia dos nossos irmãos que estão vivos, ativos lá, trabalhando, vivendo, servindo, aprendendo, evoluindo, todos os dias. Então André Luiz, como eu disse ainda há pouco, André Luiz observou que estava uma jovem recém-desencarnada, presa aos restos mortais. Vocês podem observar que tem um fio acinzentado ligando o cérebro do espírito aos restos mortais. E ela estava ali desesperada, blasfemando, revoltada, porque ela queria voltar a casa, a sua casa. Ela queria rever o seu esposo, seu filhinho, porque ela desencarnou exatamente num parto. Então, ela ouviu o choro da criança ainda. E nesse momento, André Luiz se dirigiu àquela jovem, àquele espírito,
dizendo: minha irmã, não sofra, minha irmã, pense em Jesus, faça uma oração. Ela disse: eu não quero conselho de padre aqui não, eu quero que alguém me tire daqui, que alguém me socorra. Nesse momento, o diretor do hospital se dirigiu a André Luiz e disse: André, deixe ela aí, não mexa com ela, André, ela precisa ficar aí até aprender a humildade. Se ela sair daí, vai perturbar o viúvo, o seu esposo. Então, André Luiz estava muito compadecido daquele espírito que estava ali sofrendo. Na pergunta 321b, Allan Kardec perguntou o seguinte: qual seria a forma que os espíritos que aparecessem ali no cemitério, como nós o veríamos, né? Qual seria a forma dele? E as entidades responderam: ele apresentaria ali com a forma que tinha quando vivo, quando reencarnados. Um dia que eu desencarnar, e se eu aparecer a alguém, a minha aparição vai ser como eu sou, para que as pessoas identifiquem quem eu sou, como eu sou. Então é tudo muito simples. Mais adiante, no cemitério ainda, mais adiante, André Luiz observou que tinha um homem, também recém-desencarnado, que estava preso aos seus restos mortais, sobre a catatumba, aquele espírito, um fio fluídico ainda acinzentado, prendendo o cérebro dele aos restos mortais. E ele dizia: sai daqui, ladrão, não me roubem, não me tirem o que eu tenho, saiam daqui, não me tirem, fora, me deixem em paz. E André Luiz falou com aquele homem e ele não deu a mínima. Meu irmão, pense em Jesus, faça uma oração. E ele não deu a mínima, e ele não percebeu a presença de André Luiz ali. Isso confirma o que Jesus dissera, o que Jesus afirmara com muita sabedoria: onde está o teu tesouro, aí também está o teu coração. De forma que o diretor do hospital, o coveiro espiritual, disse: André, não adianta falar com ele, o mundo dele são cifras, né? O mundo dele é o dinheiro, ele está preocupado com isso, ele viveu preocupado com o dinheiro. Então, ao desencarnar, ele continua ainda rememorando a lembrança das cifras que ele possuía quando vivia na Terra. Olha, veja que coisa interessante. O irmão Dimas foi o primeiro a desencarnar e ficou lá na casa transitória Fabiano de Cristo, aguardando os demais. E o irmão Dimas, ele muitas vezes tinha momento que ele dava trabalho aos espíritos amigos. Muitas vezes ele ficava intranquilo, perturbado, gemendo, inquieto, estava com saudade da esposa, dos filhos, queria revê-lo. E os espíritos seguravam ele, pedindo que ele tivesse calma, que ele tivesse tranquilidade. Isso acontece com muita gente, viu? Quando desencarna na espiritualidade, não está preparada para o desencarne, para a adaptação fácil na espiritualidade. Olha que Dimas era um trabalhador, era um homem que serviu muito à causa espírita, ao bem, ajudou muita gente, mas teve um momento de desespero lá na casa transitória Fabiano de Cristo. O nosso irmão Fábio foi uma pessoa que teve uma morte tranquila. Fábio, vocês vejam aqui no slide, ele no seu quarto, enfermo, a sala toda iluminada onde ele estava, muitos espíritos amigos assessorando ele ali, ajudando. Inclusive, ele pediu, o pai dele pediu, o seu Silveira pediu, para quando o Fábio desencarnar, o seu pai, espírito, pudesse abraçá-lo, recebê-lo no plano espiritual. Então, estavam todos ali no quarto, reunidos, inclusive a equipe espiritual, o seu Silveira, que era o pai de Fábio, estavam todos reunidos. E naquele momento, meus amigos, o Fábio, fez o evangelho, foi o último evangelho que ele fez. Os espíritos intuíram a esposa dele para dar um banho no corpo de Fábio. Ela deu um banho, cuidou dele, zelou por ele. Ele leu o evangelho segundo o Espiritismo, juntamente com a sua esposa e seus 2 filhos. E, ao terminar aquela leitura e a prece, Fábio desencarnou.
E ao desencarnar, ele foi recebido no plano espiritual pelo seu pai, o senhor Silveira. Vocês vejam aqui no slide que o espírito do seu pai está com ele no colo. E sobre a cama, você vê a esposa dele abraçada aos restos mortais, não é? Do corpo de Fábio, corpo de carne, já desfalecido, já morto. E por fora, o espírito nos braços do seu pai. Na pergunta 165 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec perguntou o seguinte: o conhecimento da doutrina espírita exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa dessa perturbação espiritual? E os mentores responderam: com seu espiritismo exerce uma influência muito grande. Até porque já se conhecia dos efeitos das leis de Deus antes de desencarnar. Mas, eles ressaltam, mas a prática do bem e a consciência tranquila é que exerce maior influência sobre aqueles que desencarnaram. Então, vale a pena fazer o bem, ajudar, exercitar o bem, a caridade, o amor, a fraternidade, a compreensão, tudo. Vale a pena, porque nesse momento, na pátria espiritual, que é o mundo verdadeiro, onde nós vamos viver, isso tudo vai ser muito bom para nós. Lembre-se que Jesus disse: ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu. Olha, Fábio, quando estava lá na casa transitória, né, se adaptando lá, ele foi contemplado, numa noite, a sua esposa, em desdobramento, quer dizer, para ela seria um sonho, foi ao encontro dele lá, e foi um encontro maravilhoso entre ela e o esposo desfalecido, Fábio. Ele estava em paz, tranquilo, dá para observar no slide que tem um fio fluídico ligando o cérebro dela ao seu corpo, aqui na Terra. A senhora Albina, que era evangélica presbiteriana, ela foi premiada, vamos dizer assim. Vejam bem, a senhora Albina, que era evangélica, ela adotou um menino chamado Joãozinho. O Joãozinho era um menino, um espírito elevado, na verdade. E Joãozinho, ao ver a sua avó, a sua mãe adotiva, doente, prestes a desencarnar, ele fez uma oração a Deus com muito fervor, pedindo para que que Deus não deixasse a sua mãe desencarnar, morrer. E não é que Joãozinho foi atendido, meus amigos, até porque Jesus disse: pedi e receberei. Tudo que pedir a meu Pai em meu nome, receberei, disse Jesus. Então, os mentores espirituais amigos mandaram uma mensagem, uma mensageira para a equipe espiritual, informando que não provocasse a morte da nossa irmã Albina, porque ela foi atendida um apelo do menino Joãozinho. Então a senhora Albina melhorou, não é? Se restabeleceu. Agora, só que, vejam bem o que aconteceu. Eles, ao receber esse apelo lá na espiritualidade, eles analisam tudo isso. Eles viram que Lode estava grávida, com 6 meses mais ou menos de gravidez. Se Albina desencarnasse, Lode podia perder a sua gravidez, podia abortar. Ela era muito sensível, podia abortar pelo choque do desencarne de sua mãe. Então, o que acontece? Analisaram isso. Resolveram prorrogar a morte de Albina, que foi a última a desencarnar, atendendo um apelo do Joãozinho, e a velha se restabeleceu, e todos estão felizes, né, após o acontecimento, essa prorrogação de meses da morte de Albina. E a equipe espiritual foi à busca de Joaquim Cavalcante. Então, Joaquim Cavalcante, de todos os 5, foi o que mais sofreu. Porque Joaquim Cavalcante, meus amigos, ele tinha um problema sério. Ele era tão católico, tão religioso, que muitas vezes a esposa dele o procurava e ele não atendia a ela nos seus anseios íntimos, no relacionamento conjugal íntimo. Ele achava que era pecado, coitado, porque ele era muito católico.
Então ele desprezou esse relacionamento íntimo, conjugal, né? O seu compromisso com a esposa, e a esposa o abandonou. Então, ele ficou com culpa, né? Sentimento de culpa. Ele estava doente, desprezado pelos seus familiares, pelas suas filhas, pelos seus filhos. Deixaram ele lá, numa enfermaria de um hospital, como indigente. E ele, ali, moribundo, todo inflamado por dentro, com apendicite inflamada e outras inflamações no intestino, úlceras e outros males no seu corpo. E o coitado só queria desencarnar quando visse a esposa e pedisse perdão a ela. Isso era o motivo que estava segurando ele ali no corpo. Então, Joaquim Cavalcante, ali na enfermaria do hospital, chamou a freira, pedindo que ela procurasse a sua esposa, porque fazia 11 anos que ele tinha visto a sua esposa Bela. Então, ele, coitado, estava ali angustiado. E a enfermeira, a freira, a enfermeira que cuidava daquela enfermaria, disse: ah, cidadão, eu não tenho tempo de procurar ninguém. Aqui tem muito o que fazer. Então ele pede a presença de um padre para se confessar, contar seus pecados. Vocês sabem que na doutrina espírita não se usa essa prática. Isso é uma prática católica, não é? Na verdade, o espírita, ele não tem pecado. Ele tem falhas, erros, defeitos, não é? Mas o pecado não, porque o pecado é perdoável, segundo a igreja, não é? De forma que o irmão Joaquim Cavalcante, ele estava ansioso para se confessar com o padre chegou, o vigário, e atendeu ali o confessionário, ali com aquele enfermo. Ele estava exalando um hálito horrível, porque ele estava por dentro muito doente, assim, e o padre não estava mais suportando o odor que exalava da sua boca, né, do seu estômago, e ele: ô padre, será que eu vou morrer, padre? O padre: vai não, meu filho, você não vai morrer agora não. E: ô padre, mas quando eu morrer, será que eu vou ver Deus? Será que eu vou ver os anjos da minha devoção? Vai não, meu filho. Então ele se confessou ali, e o padre, ao sair dali, da enfermaria, encontrou-se com o médico no corredor do hospital. Então o padre perguntou ao médico: como é, doutor? Joaquim morre ou não morre? E o médico disse assim: ah, padre, eu vou ter que provocar nele a eutanásia. Ele está dando muito trabalho aqui, eu vou aplicar um anestésico nele forte para ele desencarnar. Quando André Luiz ouviu esse comentário, ficou horrorizado, ficou apavorado. Como é que pode um profissional da religião e da medicina agir dessa forma? Com leviandade, naturalmente, né? Mas, então, o médico veio e para aplicar a injeção, a droga, nas veias daquele enfermo. Só que o irmão Jerônimo localizou a esposa dele, que já tinha desencarnado fazia 2 anos, ela tinha desencarnado, era um espírito inferior, e trouxeram ela para a enfermaria, e chegando ali, quando ele a viu, ele ficou muito feliz. Oh, Bela, eu não fui digno, Bela, eu não fui um bom esposo para você. E Bela: não, meu bem, eu que não mereci você merecia algo melhor. Oh, Bela, como você está linda, como você está bela. E ela: eu quero ficar com ele, ela com o cabelo todo assanhado, com ela, o espírito inferior. Quero ficar com ele. Foi um momento de muita alegria entre ele e ela ali, os dois. E os espíritos retiraram aquele espírito dali, aquela mulher, o espírito de mulher, não é? Tiraram ela dali, para não perturbar mais a vida dele, mas ele morreu em paz. Quer dizer, em paz, entre parênteses, porque, na verdade, o médico aplicou um anestésico muito violento nele, e vocês vejam aí, na figura, ele se deslocando do corpo, agitado. Ele está agitado, deslocando do corpo, e aplicou uma injeção que não é aconselhável. Então, os espíritos assistiram ali, os benfeitores, o Joaquim, o nosso irmão Jerônimo e o nosso irmão André Luiz, assistiram aquele feito com pesar, lamentando, aquela forma
como Joaquim Cavalcante estava desencarnando, muito agitado, né, o espírito saindo, sendo sacudido, vamos dizer assim, não é? E foi lamentável esse desprendimento do corpo físico de Joaquim Cavalcante. A nossa irmã Adelaide, que também foi a que teve a morte melhor, foi ela e Fábio, ela foi levada numa noite para a Casa Transitória Fabiana de Cristo. Ela foi levada porque lá na Casa Transitória Fabiana de Cristo, Zenóbia orientou a ela que ela devia ficar tranquila, que a obra ia continuar, a obra não era dela, era de Deus, e ela devia ficar tranquila, em paz, não ficasse preocupada, que tudo ia acontecer da melhor maneira possível. Então, aquela irmã retornou à terra, né, vamos dizer assim, ela acordou aqui no dia seguinte, mais revigorada, mais tranquila, né, e, inclusive, houve uma reunião lá na Casa Transitória Fabiana de Cristo, na noite. Os assessores de Adelaide foram também levados para lá. Vocês vejam aí no slide, uns fios saindo da cabeça das pessoas, daqueles espíritos, daqueles seres, porque é o fio fluídico, o cordão fluídico que liga o espírito ao corpo. Não é? Esse fio fluídico, ele é concebido na hora da concepção. Então, quando desencarna, é quando esse fio se solta, né, se desprende definitivamente do corpo de carne. Então, Zenóbia orientou todos os seus assessores de Adelaide, e aí, no dia seguinte, todos reacordaram tranquilos, né, revigorados, em paz, tiveram bons sonhos, né, tiveram bons sonhos durante a noite, e chegou o momento do desencarne de Adelaide. Adelaide, ao desencarnar, inclusive quem ajudou a ela foi o Dr. Bezerra de Menezes. Você veja a hierarquia dessa mulher. Foi o Dr. Bezerra de Menezes que ajudou a ela, e ela imediatamente se deu conta da sua nova situação. Vocês vejam no slide que ela está em pé, né, perto da sua cama, onde está o corpo, os seus restos mortais, e ela já conversando com o Dr. Bezerra de Menezes e com Jerônimo e André Luiz. Foi a morte tranquila dela, porque ela era uma pessoa que vivia para a espiritualidade, e o morrer dela foi muito fácil. Inclusive, o irmão Bezerra de Menezes afirmou na hora que é mais fácil morrer do que reencarnar. Né? É mais fácil destruir do que construir. Porque destruir é muito fácil, é rápido. O Dr. Bezerra de Menezes afirmou nesse momento. Então, o desencarne dela foi muito tranquilo, e ela recebeu passes dos espíritos ali, de Jerônimo e André Luiz, recebeu passe naquela hora, foi auxiliada, né? Na verdade era uma missionária, e ela foi bem acolhida no plano espiritual. No dia seguinte, estava lá o seu corpo, sob a visitação pública, o velório, e inclusive ela fez preces, agradecendo aquele corpo, os restos mortais, que serviu a ela para o progresso espiritual. Na verdade, a reencarnação nossa aqui é para nós evoluirmos. Não é para nós apenas comer, dormir, trabalhar, lutar, sofrer e morrer, não. A nossa reencarnação aqui na Terra tem um objetivo muito maior, que é a evolução espiritual nossa. Então, no dia a dia, nos embates do dia a dia, as dificuldades, os problemas, são alavancas, vão impulsionando o nosso progresso espiritual. Por isso que é muito importante nós nos apegarmos aos braços de Jesus e seguirmos o nosso caminho com passos firmes em direção ao progresso espiritual. Então, a nossa irmã Adelaide fez as preces ali, o velório sob a visitação pública, né, do seu corpo, e muita gente ali visitando o velório. Depois, todos foram levados para a Casa Transitória Fabiana de Cristo, todos desencarnantes, e chegando lá, todos os desencarnados, e chegando lá, na Casa Transitória Fabiana de Cristo, todos foram recebidos com flores, com pétalas de rosas. E a própria Zenóbia, a diretora da casa, puxou um cântico, um hino, que André Luiz afirma que foi a coisa mais linda do mundo, aquele cântico. E o coral acompanhou Zenóbia cantando,
uma música muito bonita, muito bela, e foi um momento de muita emoção, aquele momento, aquela hora. Então, quando nós sofremos, quando nós estamos aqui carregando uma cruz pesada, né? Então tudo isso vai demonstrar que ao chegarmos no mundo espiritual, nós seremos felizes lá. E o trabalho irá prosseguir, o trabalho irá continuar. Então todos, o coral estava cantando, foi um momento de muita emoção, foi um momento divino, segundo a informação de André Luiz, todos agradecendo a Deus, todos jorrando os olhos de lágrimas, coração sensíveis, todos felizes. E após aquele momento de êxtase, vamos dizer assim, de alegria, de felicidade, todos foram levados para o nosso lar. Inclusive, alguns deles estavam meio desfalecidos, alguns deles estavam assim, sem força, e eram arrastados, vamos dizer assim, pelos espíritos amigos. Todos foram flutuando para o nosso lar. Todos prosseguiram o seu caminho em direção ao nosso lar, a colônia espiritual, que fica na costa do Brasil, acima do estado do Rio de Janeiro. Então, procuremos estudar a doutrina espírita, procuremos aprender, procuremos ler os livros de André Luiz, que são muito importantes, porque mostra a vida espiritual. E está aqui essa pequena palestra que nós fizemos. Queremos agradecer a TVC, Conselho Espírita Internacional. Queremos agradecer essa exibição e que Deus possa abençoar todos os ouvintes, a todos os telespectadores, e prestigie sempre a TVC, porque é um trabalho da doutrina espírita, é um trabalho de divulgação do espiritismo, que merece todo o nosso carinho, toda a nossa atenção. Descendo sobre nós.